Olá, bem-vindo a mais um Mais Que Médicos. E hoje estamos recebendo aqui um colega lá das terras de Mossoró, onde tem a chuva de bala, né? E a primeira pergunta que eu queria fazer, eu quero que você se apresente, Hernando, mas de onde vem seu Pinheiro? Eu sou de Itaú, no Rio Grande do Norte, é uma cidade do Médio Oeste. E na minha cidade tinham poucas famílias, né? Família Martins, família Pinheiro, Bessa, e desses, esse Pinheiro. Bessa de Dagoberto. Dagoberto e Bessa, que é a cidade vizinho. Então, Pinheiro é uma família bastante numerosa lá, é uma das primeiras famílias a chegarem lá em Itaú. Tem os Maia também, que vêm daquela região da Paraíba, né? Catolé. Então, essas pessoas chegaram por lá. Esses Bessas, esses Pinheiro, esses Maia, e foram as primeiras famílias, Martins, que foram as primeiras famílias que se chegaram naquela cidade. Eu sou Pinheiro, mas o Pinheiro ali de Uiraúna, ali, perto do Alto Oeste ali, né? Entraram por ali. Eu acredito que é do Ceará também, porque ali é muito próximo, uma fronteira tríplice, digamos assim. Porque eu estou no Médio Oeste, é vizinho a 10 quilômetros do Ceará e a 80 quilômetros da Paraíba. Né? Hernando, e nasceu lá em Itaú? Nasci em Itaú. Aí conta aí sua história, como foi a trajetória. Nasci em Itaú e por volta da sétima série, como se dizia antigamente, né? Aí a minha vida escolar eu fui estudar em Mossoró. Aí passei lá no Colégio Diocesano, há 2 anos. Depois eu fui para Natal, estudei aqui o 2º grau, os 3 anos no Colégio Ferro Cardoso. Ferro Cardoso. Aí depois foi que eu fiz o vestibular e entrei na UFRN em 94 e me formei no ano 2000. E sempre quis ser psiquiatra ou não? Quando eu era estudante, logo no 5º período, eu frequentava, a partir do 5º até praticamente o final do curso. Semiologia, introdução à semiologia. A partir daí eu já comecei a frequentar hoje é o Hospital Severino Lopes, né? Severino na época Lopes. da Casa de Saúde Natal. No 5º período? Porque os professores eram de lá, né? E eu comecei a frequentar e nunca parei. Mas de onde veio essa... Rapaz, eu vou lá, vou frequentar. Olha, teve algum caso, alguma coisa que chamou não, atenção? Porque é o seguinte, na medicina é assim, a medicina tem de tudo. E uma pessoa como eu, é fácil se apaixonar por essa área. Porque, por exemplo, eu leio Machado de Assis. Machado de Assis faz digamos assim, um estudo psicológico dos personagens, né? Então, para mim, é uma coisa muito fácil se aproximar da psiquiatria, porque é esse tipo de coisa que se faz lá, né? Você sempre leu assim? Eu sempre gostei de ler alguma coisa e o Machado de Assis era o que eu mais gostava. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tem um conto, né, que ele é bom mesmo como contista. Por exemplo, Um Homem Superior é o melhor conto de Machado de Assis para mim, né? Mas A Igreja do Galo, O Enfermeiro, muitos outros que são realmente, eu indico às pessoas, porque é uma leitura curta e é fácil de... E traça assim, toda uma personalidade. Em pouco tempo. E as pessoas têm preguiça de ler, é melhor ler um livrinho curto, né? Então, em pouco tempo, você tem acesso ao melhor que existe no Brasil, Machado de Assis. Legal. E aí você ficou frequentando lá... Foi. Aí, aqui na Casa de Natal, que hoje é o Severino Lopes, e eu sempre gostei, dava plantão, e eu acho que eu fui quem mais deu plantão ali, porque eu sempre gostava, nunca saí, até quase que concluí o curso, né? Então você sempre focou em psiquiatria. Mas... depois eu não estava vinculado a isso, né? Pensava até em outras coisas, mas foi um caminho natural. Depois eu me dediquei a isso, porque Entendi. É algo natural para mim, como é natural para uma pessoa que gosta de ortopedia ou cirurgia, porque ele tem aquele jeito dele, né? Para mim é natural entrevistar as pessoas e conversar sobre, como eu conversei com você, como estou conversando agora, né? Eu converso fácil. Sei. E me diga outra coisa, você deu plantão só lá ou lá no João Machado também? Depois que eu fiz concurso público, eu já fui concursado do estado do Rio Grande do Norte e do município de Mossoró. Quando eu era concursado do estado do Rio Grande do Norte, eu dava plantão no João Machado. Aí você se forma, aí entra direto na psiquiatria? Não, eu passei uns anos, aí comecei a fazer curso de especialização em psiquiatria, fui fazer um curso de dependência química lá em São Paulo, e cada vez mais me dedicando a isso. Aí, lá no interior, as pessoas me convidavam para trabalhar nessa área, né? Quando eu fui concursado no estado, me chamaram para ir trabalhar no Hospital Psiquiátrico em Mossoró. Quando eu cheguei lá em Itaú, as pessoas do hospital que moravam na cidade maior... Chegou a trabalhar na sua cidade? Cheguei, trabalhei. Aí as pessoas que tinham, na cidade maior, que tinha esse centro de atenção psicossocial, o CAPS,
Aí eles me chamavam para trabalhar lá, e assim eu fui seguindo esse caminho de viver exclusivamente de atender pessoas dessa área, né? E hoje está totalmente firmado em Mossoró. Só, com o tempo eu fui pedindo demissão de todos os meus serviços que eram em outras cidades e lá em Mossoró mesmo, porque eu sempre planejei trabalhar em um único lugar e não trabalhar muitas horas por dia, né? Entendi. Pensando assim, de ter um trabalho para viver e não viver para trabalhar, né? Porque eu quero me dedicar a outras áreas da minha vida, por exemplo, meus relacionamentos, a minha vida espiritual, a minha saúde física e mental, e outras áreas da vida, não somente a vida profissional, né? Você estava falando aí, em off aqui, antes da gente começar, de que antigamente a gente tinha essa dicotomia entre saúde mental e saúde física, vamos dizer assim, e que hoje isso não é mais, que você estava falando que faz muito exercício, porque não tem como ter uma saúde mental com problemas, vamos dizer assim, físicos. É difícil você ter uma boa saúde mental quando você é frágil fisicamente, né? Porque é uma coisa só, a mente não está separada do corpo, né? Então, se os meus músculos são frágeis, o meu intestino não é bom, a minha mente também não funciona bem, né? Então, imagina uma pessoa que tem sobrepeso, aí ele tem pressão alta, diabetes, várias zonas juntas, aí tem hemorroida, aí tem depressão. Por exemplo, 80% dos obesos tem pelo menos uma doença psiquiátrica. 50%... Quantos por cento? 80%. Tem pelo menos uma doença psiquiátrica. E 50% tem 3. Então, quando você encontra uma pessoa muito acima do peso, você pode chutar, que você vai quase acertar, porque tem 80% de chance de acertar que ele tem uma doença psiquiátrica no mínimo. Que coisa, hein? É evidente. Você vê o processo inflamatório como é. Do mesmo jeito que determina pressão alta, diabetes, varizes, hemorroidas nas juntas, também determina depressão e ansiedade e por aí vai. Né? E cada vez mais, até Alzheimer, né, com relação com o intestino, né, com a flora intestinal, vários estudos mostrando essa ligação cerebral com a flora intestinal, como você estava falando aí. Quando eu falo com meus pacientes, por exemplo, vamos tratar os pacientes, a gente faz geralmente assim, medicamento, psicoterapia e mudanças no estilo de vida. E uma das mudanças no estilo de vida importantes é a dieta. Então, eu digo, você quer aprender simples, rapidamente, ou você come o que existe na natureza. Por exemplo, ou você come uma planta ou um bicho. Então, você já viu um pé de bolacha? Um pé de pastel, de refrigerante, né? Não existe isso, um pé de pizza. Pé de broa. Então, essas pessoas que comem esses alimentos processados, ultraprocessados, dentro deles tem corante, conservante, acidulante, fermento, umectante, e vai terminar em Alzheimer. Por quê? Porque não é natural. Não é o que sempre foi feito. Então, obviamente, essas mudanças no estilo de vida, como, por exemplo, a dieta, a falta de exercício físico, o sono ruim, elas determinam o adoecimento. E boa parte dos meus pacientes, eles se resolvem, digamos assim, na hora que eles mudam o estilo de vida. Rapidamente. Se você mudar o estilo de vida, você, por exemplo, está fisicamente bem preparado, se tornar fisicamente bem preparado, você determina em muita as suas mudanças mentais. Porque, por exemplo, você imagine Hipócrates, o pai da medicina, naquele livro Aforismos, ele disse assim, andar é o melhor remédio para o ser humano. Então, o exercício físico como é importante. Isso já foi dito há 2.500 anos, né? Ele, nesse mesmo livro, ele disse assim, que o teu alimento seja o teu remédio e que o teu remédio seja o teu alimento. Ele diz também, todo excesso se opõe à sua própria natureza. Então, quando você está cometendo excesso, como, por exemplo, o sobrepeso, você se opõe à sua própria natureza. Isso tudo dito em um livrinho de poucas páginas, como Aforismos. Mas muito mais ele disse em outras áreas, como, por exemplo, diz assim... são suas forças naturais, as que estão dentro de ti, que curarão todas as suas doenças. Então, às vezes, você vê um paciente que é repentino a melhora dele, às vezes ele precisa escutar só uma frase. Verdade. E ele muda completamente. Até eu fico abismado quando eu vejo uma pessoa melhorar em um dia. Né? Daí a importância da psicoterapia também, né? De Justo. você poder fazer a pessoa mudar. Na grande maioria, porque você como é que você muda? Se você vai mudar, ou você muda por psicoterapia, ou por conversão religiosa, ou por mudança total de pessoas e ambientes e informações que você recebe. Se você quer mudar, só tem esses 3 caminhos, que eu saiba. Se tem outro aí, me apresente. Então, a psicoterapia é geralmente a segunda coisa mais importante que existe no tratamento psiquiátrico. O paciente vem, você prescreve um remédio que é eficaz e rápido, faz a psicoterapia e orienta as mudanças positivas no estilo de vida. Só que pacientes graves, eles não conseguem fazer psicoterapia nem mudança no estilo de vida. É por isso que o remédio continua sendo a coisa mais importante que existe na resolução do caso. E aí,
Quando é que você começou a decidir que ia escrever? Quando foi que... Sempre eu tentei orientar meus pacientes, porque eu via que esse era um grande problema. As pessoas, elas não sabem viver. A grande maioria. Antigamente existia um ensinamento, as pessoas seguiam certas regras, certas informações. Hoje não segue mais. Você imagine, há 100 anos, em 1922, aqui em Macaíba, sei lá, qualquer cidadezinha dessa do interior aí, um casal um casal criava 12 filhos, e aqueles filhos seguiam aquelas regras, se vestiam da mesma forma, escutavam as mesmas músicas. Embora o casal fosse um casal de analfabetos e vivendo talvez na miséria, mas os filhos tinham aquele caminho traçado, se organizavam de alguma forma. Mas hoje você encontra um casal de letrados, professores universitários, que os filhos só têm um ou dois e é o maior problema do mundo, né? Eles se vestem de uma forma espantosa, né? Quando você vê aquela pessoa, a forma como ele se apresenta é muito estranha. Muito diferente do que eram os pais, né? E os pais não têm essa capacidade, essa habilidade de criar esses filhos da forma como deveria. É como eu digo, eles não sabem viver. É como se as pessoas fossem tolas, essas atuais, que não sabem nem sequer passar certos conhecimentos que são básicos na criação dos filhos. E por que antigamente um casal de analfabeto vivendo na miséria conseguiam, né? Alguma coisa houve que se perdeu. Isso. Esse conhecimento, essa qualificação dos pais. E assim foi em toda a vida. Aí eu vendo isso, que os meus pacientes, eles não progrediam muitas vezes. Então, só lhe interrompendo, Hernando, dá para detectar que algo na criação mudou de forma muito brusca. Né? E esses pais hoje, eles já foram contaminados. É como os professores, né? Os professores já estão destruídos. Como é que você vai fazer educação, né? Educação não, o sistema de ensino, que a educação não existe, né? O sistema de ensino que está ruim, aí como vão resolver se já contaminou os professores, né? Não é mais os alunos apenas. Então é uma coisa muito difícil de resolver. Aí eu vendo os meus pacientes que eles não tinham essa capacidade de saber viver, de ter resoluções práticas da vida. Aí eu pensei em começar a escrever sobre isso. Aí eu fui escrevendo alguns panfletozinhos, depois eu até que cheguei nesse. É um pouco maior, um livreto ainda, não é um livro. O psiquiatra responde. Aí eu fiz algumas questões aqui, que achava que era importante para essas pessoas, meus pacientes. Era um manual para responder o básico dele. Aí eu dava a vários pacientes isso aqui, no meu consultório. Aí eu vi que pessoas achavam interessante, ele não sabe o que é depressão. O que é depressão? Não sabe o que é nada. Como uma pessoa adoece? Aí eu achei muito importante que as pessoas relatavam que se gratificaram com essa informação. Aí, a partir daí, eu digo, então eu vou escrever uns livros, né? E depois desse livreto, eu comecei a escrever livros mesmos. Por exemplo, esse aqui. Esse amarelinho que está aí, né, Catozinho? Pronto. Aí, dá para ver bem. Pronto. Esse livro aqui, eu pensei assim, porque muita gente vem... Isso, da onde veio a ideia? A ideia. Porque muita gente vem ao consultório psiquiátrico e eu quero um atestado porque eu não posso mais trabalhar e quero ir por INSS. Porque eu estou com depressão ou com qualquer outra doença psiquiátrica. Aí eu disse, então eu vou escrever um livro sobre sucesso emocional e profissional. Porque muitas doenças psiquiátricas, ou simplesmente não saber viver, está determinando o adoecimento e o afastamento do trabalho. Então, eu escrevi esse livro aqui. O que é que você chama de não saber viver? Um exemplo. Aqui no subtítulo tem assim, o título é Sucesso Emocional e Profissional. Ao subtítulo, como fazer para subir de nível e não permitir que te façam de tolo. Por exemplo, já imaginou, tem pacientes meu que o que eu ensino é difícil ele colocar em prática, mas se um imbecil qualquer, lá na Inglaterra, lança um álbum novo aí e ele faz uma coreografia mais estúpida possível, fútil ao limite, no outro dia meu paciente está sabendo. Aquele negócio complicado ele aprende num dia. Né? Então, é fácil o meu paciente ser feito de tolo. Por isso que esse livro aqui, o subtítulo é esse. Como fazer para subir de nível e não permitir que te façam de tolo. As ideias que estão nesse livro é mais ou menos isso, porque eu vejo que as pessoas se encantam e caem facilmente nas armadilhas do mundo. Porque o mundo é assim. E ainda mais com as informações que a gente tem hoje, que a gente não sabe as procedências nem a veracidade, né? Quando eu era pré-adolescente, eu tinha vontade de comprar uma enciclopédia, né? Era Barça, mas antes tinha a britânica, né? Era muito difícil. Mas ali... E tinha a mais baratinha que era Delta Júnior, que era a que a gente tinha lá em casa. Pronto. Aí tinha uma lógica ali, algum conhecimento, né? Mas hoje não. Você se depara com pessoas que acham que tem uma série de informações. E a gente já falou isso aqui no Mais Que Médico. E a gente passava o segundo grau todinho tendo só como consulta aqueles 12 volumes que estavam na estante. E já era coisa demais. Não era, não? Era.
Tudo que a gente fazia de trabalho no colégio, a gente se reportava. Pronto. E você acha que São Tomás de Aquino, sei lá, alguma Pois, autoridade tinha um monte de teve livro? o quê? É. Não, tinha menos livros, né? Só que eram pessoas mais esmeradas. Eles focavam em alguma coisa importante, né? Ninguém ia publicar uma tolice, mas hoje se publica qualquer coisa, né? Então as pessoas não têm acesso a uma informação de qualidade. Então esse primeiro livro, foi pensando nisso. E você acha também que, além de não ter acesso à informação de qualidade, o pensamento hoje está muito rasteiro? Ou seja, você não se aprofunda em determinados temas? Você acha isso? Esse é um ponto. Realmente existe isso. É rasteiro, é superficial, fulminante, né? Só que tem outros pontos. Por exemplo, as pessoas vivem numa bolha. Depois que você está naquela bolha ali, a verdade não chega a você de forma nenhuma. Porque é aquele conhecimento que um grupo decidiu que tem que ser assim e você absorveu completamente. E assim. Então as pessoas vivem hoje em bolhas, né? Então você tem que saber qual é a sua, para poder ver se você fica planando por cima e tentando entender o mundo. Porque, na verdade, nós temos uma tendência a vivermos numa bolha hoje. E aí você decidiu fazer o livro por isso? Pensando nisso. Aí eu publiquei o livro e lá em Mossoró, por incrível que pareça, lá tem não sei quantas pessoas que produzem isso, né? Livros. Aí eu me vi lá no meio de um monte de gente, cada um com não sei quantos livros, aí eu pensei assim, como é que eu vou fazer para me destacar, me diferenciar aqui? Aí eu fui, tive a ideia, perguntei, alguém já escreveu um livro aqui em inglês? Aí o editor disse, não, já escreveram assim, meio livro em espanhol, meio livro em português, né? Depois eu vou mandar traduzir e vou publicar um livro em inglês. Aí produzi esse mesmo livro aqui, mandei traduzir e um grupo verificar a tradução, e publiquei esse mesmo livro em inglês. E aí eu às vezes alguém que é um professor de inglês, eu faço uma adoção, porque eu também imprimi poucos, né? A edição foi pequena, do livro em inglês. Lá de Mossoró mesmo, a editora? É de Mossoró mesmo, Sarau das Letras. Ah, famosa, Sarau das Letras, famoso. O Cláudio Arcanjo, que é o mecenas lá, ele se empenha em que as pessoas editem novos livros, né? Legal. Ele é um grande estimulador. E aí, o mote é esse aí, é a pessoa tentar evoluir. Subir de nível. Porque as pessoas parece que procuram baixar de nível hoje, né? É uma sede de baixar o nível, né? Então eu escrevi pensando nisso. Aí você tem que deixar de ser tolo, porque você está sendo enganado pelo mundo, né? Porque o inimigo que nós temos, segundo a Igreja Católica diz, né? O inimigo maior, o inimigo é o mundo, né? Outro inimigo é o cão. E o outro maior que tem é você mesmo, né? Você é quem fica se destruindo, né? Procurando baixar o seu nível, né? Então, vamos subir de nível. E aí, o segundo livro, qual foi? Sim, aí, depois eu andando lá pela Inglaterra, eu andei numa livraria muito grande lá, e eu achei interessante que tinha uma estante que era de autoajuda, self-help. Aí tinha outra estante que é smart thinking, é um pensamento esperto. E eu vi que existia uma diferença, que era mais ou menos assim, o autoajuda era uma coisa mais motivacional, né? Não tinha uma informação assim consistente que fizesse você aprender como fazer o caminho para você ter algum sucesso, no que você considera importante para a sua vida, né? Aí eu digo, pensamento esperto, eu vou escrever um livro sobre isso. Não negócio de autoajuda, mas um pensamento esperto, que é assim, uma ideia que eu dou para ver se você deslancha aí no que você considera importante para a sua vida. Aí foi por isso que eu escrevi os 101 pensamentos espertos. Certo, então não seria autoajuda, seriam ferramentas que a pessoa pode utilizar para poder melhorar a sua vida, é isso? Porque, por exemplo, nesse do Smart Thinking, pensamento esperto, não tem esse negócio de emocional, como você vê muito nesses grupos de autoajuda, né? É uma coisa mais emocional. Que se tornou até um pouco pejorativo. É, né? Justo. Muita gente que você vê às vezes que não tem nem preparo, né? Sim. E aí proliferando esses cursos, né? E você que está escutando devia pensar, e essa pessoa tem os resultados na vida dele que ele diz, né? E aí, como a gente vê até em alguns, dizer, poxa, o cara fez o seu curso, seguiu o que você fez, mas ele não fez direito, aí passa a ser fé, né? Não é mais um método, né? Que nem é para ser. E aí você foi para esse que são os 101, que é o azulzinho, né? Os 101 pensamentos espertos. Aí eu deduzi assim, eu vou ter uma certa quantidade de informações, quanto eu faria? Aí eu pensei em 101, que são algumas informações básicas que eu considero importantes
para você tentar subir de nível também, né? Nesse livro também tem esse negócio de subir de nível. Eu sempre falo sobre isso, porque as pessoas tendem a não querer subir de nível. É uma coisa incrível. As pessoas não se esforçam, não se sacrificam para se elevar. Sem dar spoiler do livro, mas o que seria uma atitude que faz eu ficar estagnado, vamos dizer assim, num nível inferior, e qual seria uma para eu evoluir? Um exemplo. Por exemplo... que você vê no dia a dia, prática. Por exemplo, você, Hiroshima, você é escritor, você é palestrante. Se não existir uma pessoa como Hiroshima, eu não tenho um parâmetro mais relevado. Então, a primeira coisa é eu procurar esse tipo de gente e não ficar contra. Então, aquilo que os nossos avós no interior diziam, só se junta com gente melhor do que você, está valendo ainda. Tá correto, né? É desse jeito aí. Aí ele tem que analisar essas pessoas, se juntar com eles e não tentar derrubar ou denegrir, porque é muito isso, né? A pessoa vê uma pessoa destacada e fala mal, né? Então, você analisar o seguinte, deve existir uma elite e eu tenho que me espelhar nela. Se não existir uma elite, não existe como eu despertar. É difícil eu despertar. Porque é uma pessoa inteligente. E existe esse tipo de gente que ele, tipo, assiste Chateaubriand. Era semi-analfabeto, morava ali em Buzeiro aos 12 anos, saiu. Em poucos anos era um grande empresário brasileiro e fazia sucesso. Mas é uma pessoa única, né? Não é como gente comum. Gente comum precisa que exista outro. Ele é daquele jeito. Hiroshima não usa droga, ele faz exercício físico, ele é econômico, né? Ele não é fútil, ele estuda, ele trabalha, ele é uma pessoa de valor. Aí eu tenho que ver que existe essa elite e eu tenho que tentar seguir essa elite. Né? É tão importante você estar falando, Hernando, que eu costumo fazer uns exercícios com os meus alunos. Eu tenho pessoas importantes na minha vida, desde o meu nascimento, e pessoas que não são da minha família, que foram muito importantes na minha vida e que participam do que eu sou hoje. Essas pessoas, eu disse a uma delas, há mais ou menos 15 dias, eu digo, o senhor, que foi um professor meu de São Paulo, eu digo, o senhor mudou minha vida é antes e depois de você. Você acha que não ter isso mais, não ter referência, não ter... Poxa, aquele cara... Sim. Você percebe que essa geração mais jovem tem essa falta de ter pessoas reais que ele possa conversar, mirar neles, e não ter só ídolos de internet, como a gente vê hoje? Mas com certeza sim. Porque essas pessoas vivem nessas bolhas e eles não conseguem despertar desse sono, digamos assim. Então, primeira coisa, ele deveria encontrar essas pessoas de um nível mais elevado, para poder ele se espelhar nela. Mas como se nós estamos em bolhas? E como a pessoa vai despertar, sair dessa bolha? É muito difícil. Então, enquanto não existir essas pessoas que são de um parâmetro elevado, os outros, a grande maioria, não vai despertar. Vai despertar um ou dois, porque sempre existe esse tipo de gente, que é acima da média, naturalmente. Mas a grande maioria das pessoas precisam de ter um parâmetro mais elevado para eles poderem correr atrás, se sacrificarem, né? Que é coisa que os jovens não querem fazer hoje, não querem se sacrificar. Tem uma frase de um amigo meu, e que eu escutei dele recentemente, e ele disse, Hiroshima, eu não leio nada de uma pessoa inferior a mim. Isso é uma prática que poderia ser isso? Ou seja, eu não leio coisas que não vão me acrescentar. Ele disse, eu não perco meu tempo lendo certas notícias, certas coisas que eu sei que não vai me acrescentar nada. Ele está correto, é o seguinte, existe esse tipo de gente que, por exemplo, está num patamar intelectual inferior ao meu. Essas pessoas, eu tenho que orientá-las. Né? O tempo que eu passo com essas pessoas é tentando dar uma orientação. As pessoas que estão no meu nível, eu tento melhorar, aprender com eles, mas existem as outras que estão no nível elevado e o que eu busco, né? Aprender. Aí esse pessoal aí, eu vou ler o livro dele. Eu vou saber sobre a vida dele, como é que ele fez, esse pessoal que está num nível elevado. Porque se você é do meu nível, eu aprendo com você, troco experiências. Mas existe aquelas que é a minha fonte, as que estão num nível elevado em relação ao meu, né? E eu também tenho a obrigação de contribuir com as outras pessoas que não alcançaram o meu nível, por exemplo, intelectual. As pessoas que não estão no meu condicionamento físico, eu tenho que dizer alguma orientação, né? Faz parte da vida. Não é legal eu ficar... papel na sociedade. Não é legal eu ficar apenas buscando esse outro nível sem contribuir com os outros, né? Isso. E aí o terceiro livro...
Sim. Aí depois que esses 101 Pensamentos Espertos, aí eu resolvi lançar um livro que era assim, apropriado para o meu paciente. Porque esses outros livros não são exatamente para o meu paciente. Mas eu pensei assim, mas o meu paciente típico, ele precisa eu escrever um livro sobre isso. Então eu escrevi esse livro, que é esse branquinho aqui. O branquinho, né? Aí. O Psiquiatra Responde. Que foi a primeira ideia a partir desse aqui, né? Foi uma evolução desse aí. Desse aqui. Aí eu melhorei, fui explicando melhor, porque aqui era só temas que eu descrevia. Aí esse Psiquiatra Responde é um livro apropriado para o paciente. Por exemplo, chega um paciente meu ansioso, depressivo. Você me indica um livro? Eu indico esse. Os outros não. Esse é um livro apropriado para você que está doente, digamos assim. Entendi. Esses outros podiam ser para pessoas que não estão doentes e querem melhorar. Por exemplo, uma prevenção de uma doença mental ou querem subir de nível na vida. Mas eu acho que eu fiz a pergunta e me perdi. Qual seria uma atitude para dessas 101? Sim. Que você, assim, bem atual, o que é que você acharia, que você recomendaria? Por exemplo, vamos supor, um médico. Que tal eu buscar uma informação do que está acontecendo no mercado médico nos Estados Unidos? Porque tudo lá não vem na frente. Que tal eu buscar essa informação lá? O que está acontecendo lá? Se antecipar. Se antecipar, né? Por exemplo, nos próximos anos, eu vou mudar completamente para online. Eu só vou fazer atendimentos online. Né? E como eu vou fazer isso? Ora, isso já é feito em outros lugares. Isso, né? Isso. Então, e por que eu não estou fazendo? Porque eu estou atrasado em relação a isso. Talvez se eu soubesse antes, eu já tinha alguma capacidade de passar pelo menos a maior parte do meu tempo dedicado ao atendimento não presencial. Né? Entendi. Então, olhar como essa bola de cristal americana, por exemplo, ou europeia, é um pensamento esperto para você que quer evoluir. E aí, todos os 3 foram lançados na editora lá. Sarau das Letras. Sarau das Letras. Justamente. Aí, outros livros, eu tenho ideias. Aí, então, quando eu tenho uma ideia, eu tento hoje, já que eu escrevi esses aí, né? Quando eu penso numa ideia, eu penso, então vou começar a escrever aqui. Aí vou formulando. Se aquela ideia vingar, eu vou fazer um livro. Se não, eu vou ter apenas como conhecimento para mim. É bom você escrever, né? Então eu vou escrevendo, mesmo que eu não publique, eu acho importante. Então, essas coisas que eu faço para o meu paciente, eu digo a meus colegas médicos, por exemplo, você, eu digo, olha, Hiroshima, a minha especialidade é melhor do que a sua, para mim. Porque, por exemplo, qual é a quantidade de conhecimentos que você tem da oftalmologia que serve para você? A quantidade mínima. Agora, tudo que eu faço para o meu paciente, eu estou fazendo por mim. Então, quando eu estudo uma coisa, é para mim também. Isso, então, para mim é um prazer estar escrevendo esse livro, porque eu estou me educando para a minha vida pessoal. Né? Então, quando eu estudo sobre exercício físico, que eu aprendo, por exemplo, olha, você não tem que fazer uma caminhada, isso é coisa de idoso. Você é jovem, você tem que ter força, resistência, velocidade, flexibilidade, equilíbrio. Aí como é que você vai fazer isso? Quando eu estudo sobre o sono, aí vou estar sobre higiene do sono, aí eu estou estudando para mim mesmo. E sobre a dieta, para mim mesmo, e por aí vai. Então, o prazer que eu tenho em escrever esse livro para o meu paciente é grande também, porque eu estou escrevendo para mim mesmo. Hernani, e deixa eu fazer outra pergunta para você, que também é uma pergunta aberta, né? O que seria o sucesso? Você vê tantas pessoas vindo para o seu consultório, e às vezes é comum você ver um cara, pô, esse cara tem tudo, né? Aos meus olhos, esse cara tem tudo para se achar que tem sucesso. Sim. E ele não tem. Eu lembro de Sócrates, que ele andando numa feira lá em Atenas, né? E olhando tudo, e o rapaz perguntou, o que você deseja que tanto olha? Eu estou só olhando o tanto de coisa que existe que eu não preciso para viver, né? É mais ou menos assim. Para você ter sucesso naquilo que você considera importante, geralmente você tem que, por exemplo, eu gosto do que eu sou, do que eu sei, do que eu faço e do que eu tenho. Só que as pessoas, elas pensam que o mais importante é o que você tem, mas a sequência vai para baixo. O que mais importa é o que você é. Por exemplo, eu sou uma pessoa paciente. Eu sei, eu tenho autocontrole. É melhor do que ter dinheiro. Ter paciência é melhor do que ter dinheiro. Para a minha saúde mental, para o meu sucesso, né? Para eu me realizar. Porque a pessoa que busca a felicidade sofre muito, porque ele nunca encontra. No máximo, eu estou buscando a minha realização. Eu me realizo fazendo isso. Mas não é a minha felicidade, que é algo muito mais distante, né? Meu avô, eu tenho certeza, ele nunca pensou em ser feliz.
Ele pensava em resolver as Mora em práticas. Itaú ainda? Não, já faleceu há Já, muito tempo. mas morava lá. Morava lá. Eu acho que ele nunca pensou em ser feliz. Ele pensou em resolver as coisas práticas da vida, trabalhar. Eu acho que os nossos avós que moravam no interior, eles nem cogitavam nesse conceito. Justo, é isso que eu estou dizendo. Né? Então, eles viviam felizes porque eles não estavam pensando nisso. Se eu for correr atrás da felicidade, é como correr atrás do vento. Quando chega lá, Isso. nunca chega, né? Então, eu vou me realizar no que eu faço. Por exemplo, meu avô deveria pensar, não, minha obrigação é cuidar dos meus filhos, criar minha família e trabalhar. E era feliz. Ei, chegava ao ponto, Hernando, de dizer assim, pronto, já está tudo criado, agora eu posso morrer sossegado. Pronto. Né? É mais ou menos assim. Mas hoje não é desse jeito, né? A pessoa tem um parâmetro irreal de felicidade, uma visão estética do mundo. Você calcula que tem gente que meu paciente são muitos, ele quer mudar o mundo ou mudar as pessoas. Olha, duas coisas que você não consegue. Vamos partir logo desse princípio, vamos mudar, porque não é possível eu querer mudar o mundo ou as pessoas. As pessoas são como elas são e o mundo é como ele é. Eu no máximo domino aqui, eu resolvo essa mesa. Daí para frente não resolvo mais nada, né? Então essas pessoas têm essa visão e levam ao inevitável sofrimento, porque não sabem viver. Porque isso é não saber viver. E o conceito de sucesso hoje para você? Eu digo que sucesso é você gostar do que você é, do que faz, do que sabe e do que você tem. O que você tem é só uma bicicleta velha, pronto, se você gostar disso aí, você vai ter sucesso. Você vai ser feliz, digamos assim. Porque o que eu sou, se me satisfaz, se eu estou contente com isso, tudo bem. Obviamente eu estou contente e satisfeito, mas quero melhorar. Mas os meus esforços não estão correspondentes a algo que eu vou ter. O esforço é grande, mas o que vem eu aceito. Então, meu cunhado, Gley Carlos, está certo quando diz tem muita gente com baixa estima alta. Né? Porque esses conceitos são complexos e as pessoas ficam nessa lambança, né? Mas as coisas simples da vida, elas tendem a dar um resultado prático mais eficiente. Por isso que eu digo, essas pessoas não sabem viver. E a minha obrigação é orientar. Porque as coisas antigamente aconteciam naturalmente. Por exemplo, não existia academia em Natal há 80 anos, porque todo mundo já faz exercício. Não existia obesidade. Eu tenho uma foto que eu tirei da internet quando inauguraram o Colégio Diocesano, o segundo edifício, que é em 1957, lá em Mossoró. Fininho. Só existia uma pessoa acima do peso. Eu acho que era o maior chefe da igreja que estava lá na frente. Mas, e por que não existia? Porque não existiam aquelas geladeiras fartas, não existiam os transportes mecânicos, alimentos tão industrializados. Exatamente. Então, o estilo de vida já determinava que você tinha um peso normal. Já determinava que você tinha que fazer exercício físico e por aí vai. A comida era natural e caseira, não era industrializada. Então, naturalmente acontecia o que era preciso. Hoje não, você tem que orientar as pessoas. Porque eles vivem errado. Então você acha que hoje esses pacientes, ele às vezes até tem como chegar ao objetivo que eles querem, mas ele precisa ser conduzido. Porque é uma questão existencial. Muitas vezes não é uma doença. Existe até a doença, mas é uma questão mínima, né? Muitas vezes é uma questão existencial. Ele não sabe viver. E ele tem que ser orientado. Porque antigamente ele aprenderia. Por exemplo, imagine, se eu tivesse 9 anos de idade, em 1940, eu trabalhava com meu pai. E eu aprendi a profissão ali, né? E fazia exercício e tudo mais. Hoje, o menino não sabe nada com 9 anos. É verdade. E com 19 também não. E como é que você está vendo essas novas gerações? É um problema, essas novas gerações, porque eles querem viver um estilo de vida que não é possível, nem materialmente, nem fisicamente. Por exemplo, eu vou comer os produtos que são industrializados, ultraprocessados. Eu não vou dormir bem, como eu vi uma reportagem do dono aquele, como é que chama dos filmes do Amazon, não. Aquele que tem, tipo, YouTube. A Netflix? Netflix. O dono da Netflix disse o seguinte, nosso único concorrente, nosso maior concorrente é o sono. É o sono. Então, veja, esse homem é um criminoso, porque ele vai acabar com o sono das pessoas. Então, por exemplo, você, no seu cérebro, no seu corpo, é liberado melatonina de 7 da noite, 8 da noite, 9, quando chega de 11 já acabou-se. Mas você vai dormir de 3, de 2, na frente de uma tela. Então você desorganizou o seu sono. E como é que você vai ficar bem? O ciclo circadiano todo modificado. Não tem como ter uma boa saúde mental e física, né? Porque você está se destruindo. E antigamente, na década de 80, aqueles grandes
empresários, né, de alto escalão, era bonito dizer, eu só durmo 3 horas por dia, 4 horas por dia, né? Sim. Eu me lembro que alguns políticos diziam isso, e hoje se sabe que isso é deletério, É né? adoecedor. É adoecedor, né? E aí, Hernani, quais são, voltando um pouco do assunto, como é que você está vendo, principalmente na nossa profissão, disso que a gente está falando, do adoecimento do médico, né? O que é que você acha que essa profissão tem de tão íntimo com esse adoecimento? Olha, começa de uma forma geral. As pessoas tendem a adoecer na vida escolar. Por quê? Você imagine, em 1940, se você era um dos 8 filhos do seu pai lá, e você não quisesse estudar, não gosto disso, aí não ia. Pronto, e você ia ser analfabeto e feliz. Só que hoje o governo lhe obriga e os pais lhe obrigam. Então, para começar, entra no sistema de educação pessoas que não querem. Então, boa parte das pessoas que estão lá, eles não querem, eles querem outras coisas. E a concorrência é tipo Netflix, é uma concorrência desleal. Eles vivem na hiperrealidade. Essa realidade nossa aqui é chata, por exemplo, eu conversar com vocês, isso é uma coisa chata para esse povo, né? Eu estou adorando, mas para esse povo jovem é uma coisa chata, essa conversa longa. Eu costumo dizer o seguinte, Hernani, me chamam de maluco, mas só o tempo vai dizer. Eu digo que a universidade, como a gente vê, está com dias contados. Não tem como concorrer. Não tem como a universidade ser mais atrativa, a não ser que ela invente outra maneira, de que o cara ficar na internet, comendo o que ele quer, na poltrona que ele quer, vestido como ele quer, podendo ver até a melhor aula de esquizofrenia com o melhor psiquiatra do mundo, de que ele ter que pegar um ônibus, ir para uma parada, gastar dinheiro no sol, não sei o quê. Ah, você está falando contra... Eu digo, não estou falando contra a Universal. Eu estou dizendo que é uma concorrência muito desleal, né? Para, às vezes, eu ir assistir uma aula de um professor, às vezes, que não está tão atualizado, como que eu tenho acesso na palma da mão. Como é que a gente vai resolver isso? E quando não, né? não for burocratizado, não for regulamentado, esse pessoal vai deitar e rolar. Ninguém vai para a universidade. O pessoal que precisa de uma coisa assim como medicina, odontologia, mas o resto, se liberar assim, olha, vamos contratar aqui o mais qualificado, ninguém vai estudar. Na universidade não, vai procurar outra forma, né, de aprender, porque é muito mais rápida. Como você disse, a universidade não acompanha. Não acompanha. Não acompanha. Você pega, como a gente fala... no curso que a gente está lançando agora, se você pegar um médico, por exemplo, que vai fazer neurocirurgia, 6 anos de medicina, 5 anos de residência, ele está aí com mais de uma década longe do mercado. Se você pegar uma década hoje, em termos de mercado, mudou completamente. Eu costumo fazer analogia, né? Se a gente pegar 10 anos para trás, a gente não tinha praticamente Uber, Netflix, né? Waze, né? Nada disso. WhatsApp, Facebook, Instagram, não existia. E o que é que isso veio mudar? Veio mudar completamente o mercado. Né? Olha, falando em mercado, imagine um médico antenado com essas novidades. Ele chega e vai lá em Mossoró, por exemplo. Ele deita e rola. Dentro de 6 meses, ele faz o que um médico demorou 15 anos para fazer lá. Né, em termos de visibilidade, de clientela e tudo mais. Porque são coisas assim, não tem como você concorrer. É uma coisa abismal a diferença. É um conceito que a gente fala também no curso, Hernani, é a concorrência transversal e assimétrica. Esse conceito é muito bacana. É um conceito que eu escutei pela primeira vez de Cristiano Cruel, que é da Startse. Ele dizia, e aí sem fazer anacronismo, né? Mas o que você fez uma analogia de década de 40, tudo, mas, por exemplo, na década de 60, um grande comerciante, ele não se sentia ameaçado por um inferior. Raramente você ia ter um cara tomando o mercado de um grande, né? Mas hoje, você tem um cara que é menor e mais novo do que você no mesmo ramo e que ele faz assim em pouco tempo, que é a concorrência assimétrica. Através de quê? Tecnologia, né? Sim. Saber se comunicar mais com o seu paciente, né? E tem a concorrência transversal, que ainda é pior. É o cara que não é da sua área, mas que está vindo de outra área e está tomando de sua área. E isso através da tecnologia. Você concorda com isso? Sim, concordo. Eu vejo isso aí em muitas situações e isso vai existir ainda mais quando essas pessoas começarem
a invadir essas regiões que não tem esses outros, né? Por exemplo, se eu vai consultar pela internet, então o meu público é todo o Brasil. Isso. Veja como é uma mudança. E quer dizer que uma pessoa que fica naquela cidade, o público é só aquele. Exato. É 100 mil pessoas e o outro é 220 milhões. O que você acha que vai prosperar? É o que a gente fala que é você escalonar a sua profissão. Sim. Né? Que a profissão de médico, ela até então não era escalonável. Né? Sim. E até mesmo com o digital, até com a telemedicina, ela vai chegar a um ponto que você pode atender, mas você fica num platô. Mas pelo menos o platô é mais alto do que presencial. Sim. Né? Não é verdade? É verdade. E quais são as perspectivas para... Eu sei que tem mais 2 livros aí, Hernani, e tem um assunto que muito me agrada, que queria que você falasse agora. Certo. Eu penso em escrever outros livros, então quando surge uma ideia eu vou começar a formular. Um que você talvez goste muito é esse, que é um livro sobre Lampião, o rei do cangaço. Esse aqui estou produzindo ainda, né? Você sabe onde foi essa foto da capa? Essa aqui... Eu acho que foi quando aquele senhor lá de Juazeiro do Norte foi para lá, no meio do mato, lá na Alagoas talvez, e tirou essa foto. Padre Cícero, se eu não me engano, essa foto é ele vestido com a roupa que foi cedida para ele combater a coluna Prestes, né? Que diz que ele não combateu. Né? E aí se eu não me engano, essa foto é no Juazeiro, quando ele é entrevistado, tem uma entrevista longa, Sim. né? E é quando ele recebe a patente de capitão. Se eu não me engano, o prefeito não estava na cidade, e quem dá é o secretário da Agricultura, que tem um sobrenome de Uchoa. Sim. Que eu digo até para o meu colega Uchoa, que é oftalmo também, que tem raiz lá no Ceará. Eu digo, foi sua família que deu a patente de capitão. Mas me conta aí do livro. Esse livro... de tanto eu ver sobre o cangaço, eu frequentava, tinha umas amizades com pessoas que estudavam sobre Lampião, né? Sobre o cangaço. E eu lá, me enturmando, e ele disse, se você escreve livros, você já está andando muito por aqui, por que você não escreve um livro sobre Lampião? Aí eu disse, mas eu vou escrever o quê, né? Porque eu não tenho esse conhecimento da história do cangaço. Aí se eu vou escrever, é uma boa ideia. Eu vou escrever algo que tenha a ver com a minha profissão, né? Porque é onde eu posso contribuir. Porque, imagine, o cangaço, todo mundo já revirou a história todinha. Só quem pode contribuir com a história do cangaço são pessoas, tipo assim, um armeiro, vamos dizer assim, vamos analisar as armas do cangaço. Sim. Uma pessoa como eu, vamos analisar a mente de Lampião. Um estrategista de guerrilha, né? Alguém pode contribuir assim. Então, eu pensei, que tal eu traçar um perfil da personalidade de Lampião? Aí foi a minha primeira ideia. Eu disse, mas como eu vou fazer isso? Aí eu pensei bem, tem um jeito, é fazendo uma pesquisa retrospectiva. Eu vou encontrar pessoas que conhecem bem a respeito dele, vou fazer algumas perguntas estruturadas de psiquiatria forense, e essas pessoas vão responder, e eu vou dar um psiquiatra forense que não tem a ver com o Nordeste, com o cangaço, não tem paixões, porque nessa área tem muitas paixões, a favor ou contra o Lampião, né? Então, essa pessoa vai analisar essas perguntas desses grandes especialistas que foram respondidas por eles, e ele vai traçar um perfil da personalidade de Lampião. Se ele foi um herói, como alguns dizem, se foi um bandido, um criminoso comum, ou o que ele era. Então, esse livro, nós estamos no caminho de dar essa resposta. Qual a personalidade de Lampião? Ele era um psicopata? Era um criminoso comum? O que era, né? Nós vamos tentar responder essa questão com esse livro. E aí, quantas pessoas você... Mais de 20. Mais de 20. Pessoas estratégicas. Pessoas que têm muitos livros escritos sobre o cangaço. Eu perguntava sempre a mais de um. Tipo assim, você dava o nome de uma pessoa. Aí eu queria saber se a outra pessoa também indicava. Isso, cego. Só perguntava a essas pessoas que eu já conhecia alguns, e ele me indicava um e eu perguntava a outra pessoa. Mesma pergunta? Não, eu perguntava se aquela pessoa era de um nível que pudesse responder as perguntas, né? Mas as perguntas todas são iguais para todo mundo. Para todo mundo. E eu não sabia da resposta do outro. Não. Ah, certo. Então era cego. Cego. Né? Aí uma outra pessoa que não é do Nordeste, que não tem esses vínculos, psiquiatra forense, vai analisar essas respostas e tentar traçar um perfil psiquiátrico da personalidade de Lampião. Legal. Esse é um livro inédito, porque existem uns 800 livros escritos sobre Lampião, que é o personalidade histórico brasileiro mais estudado, né, mais publicado, só ainda ganha para o Padre Cícero, que é o segundo, e Getúlio Vargas, que é o terceiro. Aqui na América Latina só perde para o Che Guevara. E outra coisa que eu ia lhe perguntar eu estava falando também em off aqui, né?
essa sua iniciativa é tão interessante que eu acho que já fizeram alguma coisa semelhante para Van Gogh, né? Para tentar traçar algum problema psiquiátrico que ele tinha uma história bem pesada, né? Da família toda dele, de suicídio, né? Um monte de coisa. Eu não sei se foi dessa forma, entrevistando pessoas que sabiam a respeito dele, né? Acho que foi num congresso, uma mesa redonda, se anteciparam para alguém Pesquisando sobre a história. pesquisando pela história, tentar traçar alguma coisa. Pronto. Aí esse eu dou um crédito a mais, porque é tipo como se fossem pessoas que o conheceram, né? Porque são pessoas que têm grande conhecimento sobre o cangaço. Então essas pessoas respondiam como se fossem pessoas conhecidas dele, que tivessem convivido com o Lampião, né? Quais foram as maiores, vamos dizer assim, lendas em relação ao Lampião que você viu, que disse, não, aqui não dá para dar muito crédito nisso, que é muita lenda. Não. Aí, veja bem, não se analisou a história. Mas a mente, entendi, né? entendi. As perguntas, por exemplo, ele é uma pessoa cruel. Quem criou as perguntas foi você? Não, foram 2 psiquiatras forenses do Rio Grande do Sul. Elas depois desistiram de fazer o livro. Sei. Mas elas deixaram as perguntas feitas e disse que podia utilizar. Entendi. Aí eu pedi a um colega nosso, que é um professor renomado, um psiquiatra forense, lá de São Paulo. Aí ele está lendo o livro e ele ficou de dar a opinião dele, se ele vai aceitar o meu convite, para dar a opinião. Porque, por exemplo, eu estou escrevendo o livro, eu tenho a minha parte. Tem um outro colega, um senhor muito qualificado também, que está escrevendo uma parte. Sei. Mas tem que ter essa outra pessoa de fora, que não tem paixões. Como é? Tá. Que não tem paixões com esse tema, para poder ele dar uma resposta, se realmente, de acordo com aquelas perguntas que foram respondidas pelos especialistas, se ele tem uma opinião sobre qual a personalidade, se ele tem alguma doença mental, por exemplo. Hernando, olha aí, nosso grande amigo Abinoam, dizendo, mestre Hiroshima, parabéns por trazer ao seu programa um convidado da envergadura do Dr. Hernando Pinheiro, aí. Obrigado, o Abinoam é uma figura aí. E veio aqui, já esteve aqui. Já veio aqui, eu vi também. Esteve aqui. Ele também, deu show aqui. Com certeza contribuiu com o seu momento aqui. Sim, Hernando, eu estou muito curioso com relação a esse livro de Lampião. Sim. Porque Mossoró tem uma história íntima com Lampião, né? As pessoas que eu falo isso, do cangaço, né? Porque é uma comunidade muito grande que existe de pessoas que amam esse estudo, né? Eles todos eles unânimes dizem, vai ser uma coisa fantástica esse livro, porque nunca se publicou algo assim. Isso. Um trabalho, uma pesquisa feita, respondida por especialistas, uma pessoa analisando, exatamente, né? Porque, por exemplo, eu não quero analisar nada, eu quero uma pessoa de fora. Pode ser que a minha resposta seja enviesada, porque eu conheço e tenho algum vínculo com a história do cangaço, né? É uma pessoa de fora que fez as perguntas e que vai analisar também, para que ele possa dar o mais aproximado possível como era a personalidade do rei do cangaço. Entendi. E aqui também eu tenho que agradecer a Showtime, né? Que é a estrutura que a gente está aqui nos estúdios, não é só um estúdio, tem vários estúdios aqui da Showtime, na pessoa de Cardozinho. E a AG4, que é a empresa de produtos digitais que chegou aqui em Natal, que está desenvolvendo cursos, né, na área médica, auxiliando o médico que não tem, vamos dizer assim, tempo para fazer o seu curso, mas tem o conhecimento. E aqui tem toda a metodologia para a criação do curso, a hospedagem para venda, o acompanhamento do marketing, tudo a AG4 Produtos Digitais pode fazer por você. E esse ano, né, Cardozinho, estaremos lançando vários cursos, já tem vários cursos prontos para serem lançados, inclusive de alcance nacional, de uma grande multinacional, que por enquanto a gente não pode falar, e que vai ser lançada nesse ano. Então, quero agradecer a todo mundo e dizer que também ganhamos alguns editais aí, né, teremos patrocinadores de peso em breve, né, Cardozinho? E estamos aqui muito felizes, já em torno de quase um ano de programa e com audiência sempre com um nível intelectual bem bacana, que a gente vê a interação do pessoal, né? Vê aí a Binoam, né? Um cara que a gente tem que se espelhar, refinado, né? Também, refinado. E tem alguma previsão do livro, Hernando? Esse livro é um livro muito difícil de ser feito. Já deu muito trabalho, porque você imagine, essas pessoas, esses estudiosos do cangaço, são pessoas geralmente de muita idade,
Nessa pandemia foi difícil obter essas respostas. Sim. Então foi uma maratona para poder receber essas respostas deles todos. Muitos deles eu fui pessoalmente, eu fui no Rio de Janeiro entrevistar pessoas, aqui no Nordeste, né? Outros responderam pela internet. Qual foi a pessoa? Você teve alguma que está vivo, que conviveu? Chegou a. Não, nenhuma. Você não conseguiu, nenhuma, não, né? Não existe ninguém que conviveu. Sei. São pessoas que depois dele, né? Mas lá em Mossoró deve ter muita coisa, né? De pessoas que estudam cangaço. Tem né? muita coisa, mas aí o meu livro é inédito, porque eu estou tentando traçar a personalidade. A personalidade. Né? E o que se tem são as histórias, né? Conta essas histórias, mas as histórias, elas, dependendo da resposta da pessoa, serve para traçar a personalidade. Por exemplo, a crueldade dele, se ele tinha as amizades, ele era fiel, isso tudo que tem a ver com a personalidade. Então essas histórias no meu trabalho não são de grande interesse, porque não servem para determinar a personalidade. Entendi, estou entendendo. Ou seja, não é descritivo da história, é analítico da personalidade dele, né? Mas algumas perguntas você pode dizer mais ou menos o que foi perguntado, não a resposta. Não a resposta. Por exemplo, aqui tem uma seleção de perguntas. Aí as perguntas, todas elas são pensando... Isso na realidade, Hernando, eu vou lhe dar uma sugestão. Sim. Tá? Isso aí que você está fazendo dá uma tese de doutorado. Entendeu? Isso aí você está fazendo você tem uma metodologia para fazer isso. Entendeu? Então você está entregando um produto à sociedade. Então isso é um estudo que não merece ficar só... Não que o livro não seja uma grande obra, mas além disso, entendeu? Sim. Isso ficar como um registro metodológico. Por exemplo, perguntas. Ele era uma pessoa excessivamente desconfiada ou seu grau de desconfiança poderia ser justificado pelas condições em que vivia? Sei. Por exemplo, ele guardava rancor? Pergunta, por exemplo. Ele tinha Eu achei interessante o que você disse. Dependendo, a gente tem que tomar cuidado do ambiente, da época, né? Sim, também. Com certeza. Olha, todas essas pessoas que estudam cangaço dizem, olha, não há como você analisar o Lampião e um cangaceiro de hoje. Hoje um traficante da Rocinha. Não tem nada a ver. Não tem como. Né? Por exemplo, ele tinha demonstrações de lealdade e consideração com aquelas pessoas mais próximas. Veja, é sempre tentando traçar a personalidade. Não pergunta como foi a invasão de Mossoró. Nunca é sobre isso, né? As perguntas têm outra intenção. Olha, por exemplo, Lampião sempre elaborava suas reações às adversidades? Não, aqui é a resposta. Em algum momento de sua vida, ocorreu nele a manifestação de sintomas como delírios persecutórios ou místicos, alucinações, quebra de contato claro com a realidade? Entendi. Essa é a pergunta para os estudiosos. Aí ele ia dar a resposta. Mais de 20 pessoas responderam perguntas como essa, que tem a ver com a personalidade, se existia uma doença mental nele. Existe uma lenda, né, que diz dele que quando ele via uma cobra, ele dizia que estava perto de uma traição ou de uma... que ninguém sabe se isso é verdadeiro ou não. Aí, se essa pergunta fosse, isso aí é uma questão mística, religiosa, época, ou é uma doença mental? Uma doença mental, exatamente. Pronto, aí o segredo é esse. As perguntas são feitas para que as respostas sirvam para traçar essa Fernando, pessoa. quando você andava no meio do mato, sua avó também mandava dar um nó na camisa para amarrar as cobras que tivessem no caminho? Já ouvi falar muito isso. Mas Não é? eu morei lá numa cidade pequena, mas eu digo assim, eu brinco, é como se morasse em Londres, porque 90% da população não era rural, né? Embora a cidade pequena, mas a população rural é mínima na minha cidade, né? Embora, por exemplo, tem cidades como Apodi que 50% da população mora na zona rural. Sei. Mas na minha não, 90% mora na zona urbana, né? Então era urbanizado. Você vivia numa metrópole. Era, digamos assim. E aí a previsão, você tem mais ou menos? Aí, como é um livro muito complexo, depende. Por exemplo, esse nosso professor que está analisando isso, ele é uma pessoa muito ocupada, ele vai ler. Aí, quando ele disser que sim, aí ele vai começar a dizer a opinião dele, a analisar. Imagine, 30 respostas, são 20 perguntas de 30 pessoas. Ele vai analisar essas perguntas todinhas para dizer a opinião dele, né? Sobre se ele tem uma doença, qual a personalidade. Então é uma coisa demorada. Então eu fico esperando pelos outros. Entendi. Então por isso que não dá para dar um prazo. E o outro que você também está elaborando? Um dos outros... Que eu adorei o título. O título já merece um destaque grande. Eu vou lhe introduzir assim. Tem um paciente meu que ele consultava várias vezes. E ele tinha uma doença psiquiátrica importante. E a mãe vinha com ele, né? E ele, por exemplo, eu conversava, eu falo muito, aí ele dizia assim, mas qual é a minha doença mesmo? Aí eu ia dizer.
Aí eu explicar a doença dele. Aí depois eu continuava. Aí depois ele me explica de novo qual é a minha doença mesmo. Né? Aí ele insistia nesse ponto de querer saber qual é a doença dele. Aí a mãe dele, ao lado, aí soltou essa pérola, né? Quando eu fui responder uma das vezes, a mesma coisa, que era a doença, né? Eu com toda a paciência explicando a mesma coisa que ele explicado. Aí a mãe dele, que não tinha a paciência que eu tinha, aí disse assim, não é verdade não. Quando eu respondi, né? Aí eu, não é verdade a doença que eu disse? Não. Aí disse, e o que é então? Ela disse, é só besteira. Aí eu escrevi até um artigo, vai constar nesse livro aqui, A Doença Chamada Besteira. Sim, aí o título... Aí o título do livro vai ser Como Deixar de Ser Besta. Por quê? Aí o que eu quero dizer vai com ter isso... um público grande. Viu? Porque o que eu quero dizer com isso é que existe a doença mental, como na maioria dos meus pacientes tem, mas existe muita besteira. O que é a besteira? É não saber viver. São exemplos como esse que eu digo que como é que pode um imbecil qualquer faz uma coisa extravagante lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, e você no outro dia já sabe fazer tudo isso, uma coisa sem sentido, fútil, não tem lógica nenhuma, isso não contribui com você em nada. Né? Então é essa besteira que eu vou tentar dizer em mais ou menos umas 40 lições como deixar de ser besta. Aí eu vou traçar esse livro, eu acho que vai ser uma coisa, tipo assim, eu tô com raiva de Hiroshima, aí eu dou logo um presente. E é tipo assim, como deixar de ser besta e você não sabe que é besta. É mais ou menos assim, a pessoa não sabe, porque é uma bolha, né? Você está na bolha, você acha que é o máximo isso que você vive, essas ideias que você tem, na verdade você não tem, olha o nome, inteligência prática. Que é isso que está faltando. Você pode ter o seu curso superior, mestrado, doutorado, mas você não tem inteligência. Você não sabe resolver nada. Exato. Você ganha um salário razoável aqui no Brasil, vive endividado. Exato. Você está fora de forma, você não sabe, né? Um monte de coisas práticas, a pessoa não sabe mais. Aí isso é a besteira. A gente fez uma live, inclusive do curso, Hernando, falando sobre finanças. E eu vou dizer a você, talvez a classe médica seja uma das classes mais desorganizadas financeiramente. Porque tem uma exigência muito grande da sociedade para uma posição, né? Ganham bem, precisam mostrar à sociedade às vezes uma imagem e o sucesso está atrelado àquela imagem e que a gente sabe, recursos materiais, e é como a gente gosta de dizer que sucesso é igual a resultado menos expectativa, tem uma expectativa altíssima, né? Eu digo que na época da gente, quando se passava em medicina, a família já disse, pronto, né? Vai ficar rico, vai... E não é mais assim, a gente sabe que não é assim, né? Até porque as escolas médicas só aumentam o número, né? Sim. E que em breve nós vamos ter uma saturação no mercado em várias áreas. E ainda mais também pela inserção tecnológica, e que não é ruim, vão se abrir outras áreas, né? Como a gente gosta de dizer, quando o computador chegou, disseram, eita, vai acabar a máquina de datilografar. E se a gente tivesse ficado só com a máquina de datilografia? Né? E se a gente não tivesse laptop, computador, não tivesse internet, então... O que é que você acha disso? Com certeza sim, mas aí eu digo, é algo mais profundo, porque essa falta de inteligência financeira é uma coisa que é frequente, graça aí no meio da população, né? É tão evidente que pessoas com a instrução mínima e com salário menor, conseguem se organizar, né? Então é uma questão que vai muito além disso, mas fica mais evidente nesse tipo de pessoa que não fala melhor. Você acha que a família influencia muito nessa educação financeira, ou seja, o modo de vida que seu pai teve, sua mãe teve, isso contribui muito de como você vai conduzir sua vida financeira? Contribui imensamente, mas é aquela ideia que eu já lhe disse com relação à educação. Os professores já estão contaminados, os pais desses jovens de 25 anos já estão contaminados, aí quem é que vai orientar? Né? Se você tiver 50 anos, tudo bem, você podia ter aprendido com seu pai. Mas esses de 25 anos, os pais já estão contaminados. Então, eles não vão ter educação financeira adequada. Embora que eles ganhem o salário, mas eles não vão ter o sucesso financeiro que desejam. E aí eu quero fazer outra pergunta para você. Como a gente, filhos de baby boomers, né? Sim. A gente, geração X, né? X. Eu e você. Como a gente lidar com alunos da geração agora, né? Y, Z, isso tudo, e que é um abismo muito grande, talvez um abismo maior do que o que era a distância da gente para os nossos professores, né? Então a gente vê um modo de pensar de vida das gerações mais tão diferente de quanto era a gente como aluno.
Como lidar com isso? O que é que você acha? Eu acho muito difícil. É uma resposta tão complexa, porque depende de muitos fatores. Por exemplo, um fator que talvez as pessoas não imaginem. Existe uma proteção burocrática, estatal, das leis a favor disso, que esses jovens não prosperem. Você imagina que eu recebo muitos pacientes que têm retardo mental grave, que estão à beira de ir para o ensino médio, né? Mas como se ele não sabe escrever uma letra sequer, como ele está no 7º ano, né? No ano, sei lá, e eu fico impressionado. Ele consegue, porque as leis obrigam que seja assim. Então, uma pessoa que não sabe escrever uma letra, ele está no 7º ano. Mas você não acha que ele está nessa trajetória, a parte social, isso tudo, não seria Eu estou sendo um exemplo de um retardo mental, uma doença evidente. Isso, ele tem um retardo mental. No entanto, há uma proteção que o faz chegar ao 7º ano, né? Veja, isso aí é um absurdo, é uma coisa que, vamos supor que fosse dito isso há 60 anos, 50 anos. Mas como? Quer dizer que uma pessoa que não sabe escrever um A, ele está nesse nível. Entendi. Daqui a pouco ele vai para a universidade, E, pasmem, esses alunos só não vão chegar no pré-vestibular por um motivo, porque eles mesmos saem. Mas se não fosse por eles, pela educação, pelo sistema de ensino, estou dizendo, eles conseguiriam chegar às portas da universidade sem saber a letra A, porque ele tem um retardo mental grave. Então, daí você tira o absurdo. Como é complexa essa resposta? Porque nós temos esse tipo de coisa acontecendo. Entendi. Você imagine coisas menores. É cheio. Então, há uma grande dificuldade, porque as próprias leis, a sociedade faz com que haja esse abismo e essas Entendi. pessoas se comportem dessa forma, tão distante de nós, né? Então, é por isso que a gente acha, mesmo a gente ainda sendo jovens, Sim. né, vamos dizer assim, a gente acha tão absurdo certas condutas hoje, que na época da gente era sinônimo de não sei nem o que dizer. Como, por exemplo, você abandonar uma cirurgia do seu professor Sim. e você dizer simplesmente, não, eu vou precisar sair. Isso era tolerável na nossa época? Ou andar com uma roupa inadequada. Ou andar com a roupa inadequada, né? É verdade. Então, isso que antes era inaceitável, né? Hoje é o normal. E aí a gente entra numa contradição, né, Hernani? A gente entra numa permissividade que está quebrando um monte de regras, mas quando você sai como médico para a sociedade vai lhe exigir posições e posturas que é contraditória ao que você foi forjado. Tá dando para entender? Você presta um serviço e o serviço tem que ser de excelência. Isso. Eu sou o cliente, né? Agora eu quero ver quem é você e eu quero que você seja top. Exato. Mas você não queria ser. Você nunca se sacrificou para Você isso. nunca se sacrificou para isso. E aí é essa a nossa preocupação. Como é que vai ser esse choque? Né? Vai ter que A haver uma expectativa não vai ser igual à realidade. E aí? O que eu digo é que esse tipo de coisa que forma esse jovem vai ter que ter um limite. Alguma pressão vai existir e isso vai ter que ter um limite. Porque no caminho que vai, essas pessoas vão chegar no mercado de trabalho e estão aí. Aí o que eles vão fazer? Não, eu vou arranjar um emprego na universidade, eu vou ser professor, por exemplo. Porque aí eu não tenho que enfrentar o paciente, por exemplo. Né? Eu terminei esse meu curso, eu vou fazer uma especialização. Depois eu vou fazer outra. E eu nunca vou assumir. Nunca vou ficar órfão. Sempre vai ter alguém Nunca vou cuidando ficar de mim, órfão. né? Isso. A lógica desse povo vai ser isso, porque isso aí tá cheio já de profissionais. Mas não vai ter vaga para todo mundo. Não vai ter vaga para todo mundo. Mas vai para o INSS. Eu vou dar um atestado e que está doente e vai ser mais ou menos assim. Ou vai para a vala comum dos fracassados, né? Assim que as pessoas temem, mas vai ter que ir para essa vala, porque você não pode ter sucesso sem sacrifícios pessoais, né? Isso. Por exemplo, as pessoas vêm até mim, no meu consultório, quais são os problemas? Olha, ou a pessoa tem pouco dinheiro, ou tem pouca saúde física, ou tem péssimos relacionamentos, ou não tem vida espiritualizada, ou não tem sucesso profissional. A grande maioria está nisso aqui. Então, você falou uma coisa interessante. Na sua visão de psiquiatra renomado, escritor, respeitado entre os seus pares, qual é a importância da religião? Eu não estou falando aqui de qual religião, de você ter alguma fé. Sim. Qual é a importância para a saúde mental? Isso aí faz parte do ser humano. É como outras instâncias. Por exemplo, você tem que se socializar.
você tem que ter uma vida espiritualizada. No meu caso, por exemplo, eu recebo jovens que são ateus e que não querem saber de cristianismo, por exemplo. Aí eu tenho uma resposta clara para eles, faço. Mas eu quero que você tenha uma vida espiritualizada. Se você não aceita esses conceitos cristãos, por exemplo, eu vou lhe indicar um aqui, que não tem erro. Você vai ser budista. Porque o budismo é tipo uma filosofia que aceita tudo, né? E que você vai se enquadrar fácil lá. Porque eu quero que para o seu tratamento você tenha algo de espiritual. Porque isso contribui com a sua vida, então, com a sua saúde mental. A psiquiatria já olha como importante. Isso aqui não existe discussão sobre isso. Tem alguma pesquisa em que ateu tenha mais problema, alguma coisa? Não digo isso. Assim, os grandes benefícios da espiritualização. Eles são evidentes na saúde mental. Né? Tem inúmeros trabalhos comprovando isso. Inúmeros. Então, isso é incontestável. Ninguém pode chegar uma consulta e deixar isso passar, porque isso é um ponto fundamental. As pessoas, elas se acalmam, se tranquilizam, têm esperança, têm fé, e tudo isso contribui para a sua saúde mental. Se você vai a uma igreja, por exemplo, por que você acha que as igrejas estão cheias? É porque há algum benefício para essas pessoas. Ninguém vai ser enganado durante séculos, né? Séculos e séculos, esse monte de gente sendo enganada. É todo mundo imbecil que está lotando as igrejas? Não, eles vão lá porque eles se sentem beneficiados naquele lugar, na presença das outras pessoas, sei lá o quê. Independente de dogma do que alguma coisa acontece lá. Alguma coisa traz algum benefício para ele. Com certeza. Isso aí, para a psiquiatria, é inquestionável. Ninguém nunca vai dizer o contrário do que eu estou dizendo. Beleza. E... todos esses livros que onde é que se adquire, né? Eles são vendidos no próprio número do meu consultório. As pessoas têm uma pessoa. Pode fornecer? O celular é o 99963. Não. Vamos procurar aqui. Eu não sei. Sim, que é o profissional. Veja aí para a gente. O número que você pode ter acesso a uma pessoa que vai divulgar. Sim, uma secretária vai lhe dizer, tem como adquirir assim, é isso? Justo. Esse número é o 99218-6252. Repita. 99218-6252. 84, né? 84. Mossoró, Rio Grande do Norte. Esse é o telefone que atende e ele dá um jeito de lhe entregar. E como é que você desenhou para ir para Mossoró? Por já ter estudado lá, fez estudo de mercado, quer morar em Mossoró, o que é? Olha, quando eu fui morar na cidade pequena, né? Fui trabalhar em algumas cidades pequenas, aí logo eu senti um baque. Porque, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que quis ter uma vida intelectual. E chegava perto de pessoas que tinham esse nível intelectual elevado, que eu gostaria de me espelhar, né? E quando eu fui morar no interior, eu senti falta disso, né? Aí um dia eu pensei assim, sabe uma coisa? Eu vou a Mossoró e vou, pelo menos, ficar em contato com os outros médicos, né? E vou trabalhar lá. Inclusive ganhando menos dinheiro, viajando, cansando, né? Mas eu precisava disso. Aí cheguei na casa de um amigo meu lá. Então você vê que dinheiro não é tudo. Não, anda longe. Aí falei com meu amigo conhecia todo mundo lá, disse, eu vou dar o telefone da pessoa, você vai lá agora, num pronto-socorro, né? Aí eu fui lá, na hora, eu já entrei na escala e convivia com 2 outros médicos, o bioquímico, farmacêutico, um dentista, outras pessoas, né? E lá eu comecei a achar que isso era uma obrigação minha e que eu não posso prescindir disso. Eu sou obrigado a ter essa convivência, porque senão eu ia me destruir intelectualmente, né? Sem esse convívio com essas pessoas que têm um conhecimento parecido comigo. Não seria só receber, vamos dizer assim, o conteúdo, seria também a troca social também, né? Porque tem coisas que você só consegue assim. Por exemplo, uma vez, eu digo que eu escapei de ser rico. Um dia eu fui lá, passei 3 semanas na Califórnia. Aí conheci uns brasileiros lá, o cara fez de tudo para me convencer a comprar uns bitcoins. Eu digo, eu lá acredito nisso, isso não funciona. Mas eu não sabia nem que existia isso, né? Talvez por pouco eu não tivesse comprado alguns bitcoins e estivesse milionário hoje. Então, veja, um convívio que traz uma novidade, coisa que você não vai encontrar no livro. O horizonte se alarga, né? O referencial muda. Né? É importante isso. E aí, Hernando, olha, quase mais de 1 hora de programa, 1h10, parece que passou voando, né? 20 minutos, parece. E aí eu queria deixar o microfone aberto para você
dizer suas últimas palavras, dizer quais são seus projetos, aconselhar esse pessoal que nos escuta. Certo. O seu público tem muitos médicos, né? Eu acho que os médicos, eles deviam ir além da medicina, porque é assim que você vai conseguir progredir também na profissão, né? Se você não tiver a habilidade de crescer em outras áreas, você vai, no máximo, ser apenas um técnico qualificado. Por exemplo, eu estou dizendo isso. Como está o seu preparo físico? Como está o seu sono? A sua dieta? Os seus relacionamentos? Se você não ficar atento a isso, é bem capaz de, em breve, você ter grandes limitações. Você é livre, muito bem, mas você tem saúde? E você tem a sua vida financeira independente? Ou você, depois de 30 anos de profissão, está endividado? Alguma coisa de errado aí. Então, você tem que analisar esses pontos, porque esses pontos é que farão você ir longe. Se você não estiver fisicamente bem preparado, uma dieta correta, uma boa noite de sono, melhorando seus relacionamentos e analisando outras áreas que não a sua própria, exatamente, você não vai conseguir o sucesso que você deseja na sua vida. Isso. Inclusive, como a gente fala, depois põe aí, Cardozinho, o curso para a gente. Tem até um colega seu, o doutor Adriano Araújo, né, da minha turma também, que ele queria fazer um curso de saúde mental, e eu queria fazer sobre carreira médica, falando de inovação, o futuro que vem. Eu digo, rapaz, aquilo que você disse, se eu lançar um curso para cá e você outro para cá, a gente vai ter que se acotovelar para... Vamos juntar os dois para tentar fazer uma coisa mais bacana, né? E a gente fez o curso Método do Amanhã, que está aí nas portas da gente lançar esse curso. E uma coisa que eu escutei de um colega, não estou me recordando para dar os créditos a ele, mas eu perguntei o conceito de sucesso, e ele disse, é a capacidade de você dar não. Mas como assim? Ele fez. Quando você está bem com tudo que você não precisa aceitar tudo. Então, na hora que eu quer dar um plano, não quero. Eu estou bem, eu não preciso disso, né? Sim. E eu achei interessante essa maneira, essa colocação dele, dizer a capacidade que você tem, quanto mais não você poder dar, né? E aí, Hernani, isso que você falou, né? O estado físico, né? A sua dieta, o seu sono, seus relacionamentos, a sua vida espiritual. Vida espiritual, ou seja, a gente não pode dizer tripé, né? Porque são 5, mas um desses estando manco pode ser o causador de todo o desequilíbrio do resto. Você concorda com isso? Com certeza. Era lema do exército romano. A vitória ama o preparo. Então, se você não estiver preparado nesses pontos, você não vai ter a vitória. Um flanco vai estar, e por isso que ele fazia como é o nome daquele posicionamento com os escudos, né? Aquela que eles se fechavam todo, né? Sim, para se proteger, como é os legionários, eles tinham que adquirir dos gregos, né? Era uma falange. Isso. Um modelo de falange, todo mundo se protegia. E aí é o que a gente fala também de grande importância, principalmente da classe médica, relacionamento com a família, né? Sim. De tanto trabalho. Eu escutei uma vez de um colega que ele disse, cara, hoje meu filho chegou para mim e disse, papai, quando você sai eu tô dormindo, e quando você chega eu tô dormindo. Então, assim, eu não sei como foi seu convívio com seu pai, mas eu convivi tanto com o meu, e isso teve tanta importância na minha formação, né? E esses jovens hoje que não têm essa presença, você acha que isso também tem muita influência? Tem muita influência, e isso é um indício de que ele não soube fazer, como se diz, né? Onde já se viu. Por exemplo, eu me questionei isso. Por exemplo, às vezes eu estava no interior, no início da minha carreira, e passava o final de semana trabalhando. Aí eu digo, mas que absurdo. Quer dizer que eu sou talvez a pessoa mais pobre do município. Porque como é que eu passo 48 horas em um hospital no final de semana e as outras pessoas estão se divertindo, às vezes bebendo, fazendo o que querem, né? Convivendo com os familiares e amigos, e por que eu que tenho que ficar 48 horas preso aqui?
Ninguém está dizendo aqui que não é para trabalhar, né? Não, você pode trabalhar à vontade. Agora, mas saber o equilíbrio. não existe lógica nisso. Todo final de semana, como eu já vi um colega se admirar, ei, você não vai dar um plantão final de semana? Não, vou não. Né? Mas ele se admirou. Capacidade de dar não. Dá não, isso aí né? não é fácil. Então, veja, na lógica dele, não existe esse negócio de não dar pelo menos um plantão no final de semana, porque é um absurdo, é tipo um vagabundo. Um vagabundo, esse é um vagabundo, um vagabundo, Mas, Nando, quero agradecer demais a sua disponibilidade de ter aproveitado uma quarta-feira de cinza, né, que a gente combinou para você estar aqui em Natal. Tem pergunta? Pode colocar. Sim, Cardozinho, se não fosse Cardozinho. Hernando, tem uma pergunta que a gente faz, você deve, não sei se você já viu algum programa aqui, mas a pergunta que a gente faz toda a vida no final se você não fosse médico, sem passionalismo, tem isso, não me vejo fazendo, não, você não poderia ser médico, você ia ser o quê? É difícil responder, porque eu nunca pensei isso em ser outra coisa, né? As outras coisas que eu poderia ser eram profissões que tinham a ver apenas com a minha sobrevivência, e eu faria qualquer uma. Por exemplo, não existisse a medicina, você ia fazer o quê? O que tem aí para eu trabalhar e viver, né? É uma satisfação eu ser um bom trabalhador, cuidar de quem precisa de minha ajuda. Então eu seria engenheiro, carteiro, arquiteto, o que fosse. Qualquer profissão eu desempenharia. Eu nunca pensei em nenhuma, porque sempre, desde novo, eu quis ser médico. Mas se não existisse a medicina, eu não tenho uma paixão por nenhuma, mas todas elas eu desempenharia com satisfação. Achei muito, muito oportuna a sua resposta, porque quando eu estou num almoço com 12 colegas que a gente almoça periodicamente, 12 colegas de turma, eu faço um exercício com ele. Eu digo, se eu tirasse seu CRM hoje, você viveria de que? Eu ia passar fome. Eu digo, não iria. Você ia achar uma maneira de sobreviver, porque você é um cara que tem capacidade para isso. Mas você está fazendo a teoria do apocalipse? Não. É que o médico do futuro, ele vai ter que pensar assim. Ele vai ter que ter outras habilidades. Você concorda também com isso? Com certeza. E não só o médico do futuro, é todo mundo, porque não existe mais esse negócio de eu comecei minha vida como engenheiro e vou terminar como engenheiro. Não, isso aí vai mudar frequentemente, né? Rapidamente. Exatamente. Perfeito. Quero agradecer. Foi um prazer. E dizer que foi uma satisfação recebê-lo aqui, agradecer a sua vinda aqui e convidar a todos para a próxima quarta-feira para mais um Mais Que Médicos. Até lá. Até lá.